Voltamos, Brasil. E como sempre, a gente está cada vez mais preocupado com o que está acontecendo, né, gente? Não só no Brasil, como no mundo. E eu soube nesse momento, através do nosso jornalismo da Rede Brasil de televisão, que infelizmente aconteceu mais um terremoto no México e o nosso jornalista, o Fábio, vai trazer para a gente informações. Fábio, boa tarde. Olá, Nani, boa tarde a você, boa tarde a todos. E acabou de acontecer um terremoto de magnitude 7,1 na escala Richter, que atingiu o México nesta tarde. As pessoas deixaram os edifícios e correram para as ruas. O tremor, olha só, a triste coincidência, ocorreu no 32º aniversário do terremoto na cidade que em 1985 deixou pelo menos 5.000 mortos. As imagens que a gente observa agora, elas acabaram de chegar e foram divulgadas nas redes sociais. Elas mostram que prédios desabaram e nós ainda não temos informações sobre possíveis vítimas. O epicentro do tremor, Nani, ele foi no estado de Puebla, que fica a cerca de 200 quilômetros da capital mexicana e foi registrado a 51 quilômetros de profundidade. O tremor ocorreu apenas algumas horas depois de muitos cidadãos participarem de treinamentos sobre terremotos em todo o país. Ainda não está clara a extensão dos danos provocados pelo tremor, mas testemunhas disseram que havia cenas de pânico e pessoas choravam nas ruas depois de deixar as suas casas. O presidente do México, Enrique Peña Neto, convocou o Comitê Nacional de Emergências para avaliar a situação e coordenar as ações. Nani, o Departamento de Jornalismo segue acompanhando e a cobertura completa de mais esse desastre que atingiu o México ali na América Central. Você acompanha às 19 horas com a Camila Smith e o Ney Gonçalves Dias no RB Notícias. Gente, só nos resta pedir a Deus para que ajude, né, nesse momento. Toda hora está uma tragédia acontecendo. Bom, vamos acompanhar o nosso jornalismo para a gente ficar sabendo o que de fato aconteceu, assim, se teve vítimas, com certeza, né, com esse grau aí que é o mais alto para um terremoto, mas vamos torcer para que não tenha muitas vítimas. E vamos agora ao nosso assunto, né, gente? O nosso jornalismo traz informações e a gente vai falar agora com o primeiro advogado que defendeu a mudança de sexo, o doutor Fábio Silva, advogado. O assunto de hoje, transgênero. E também temos a convidada Larissa. Bem-vindos. Obrigada. Tudo bom? Obrigada. Fábio, tudo bem? Estou sempre bem. Agradeço pelo convite, estar aqui com vocês. E quero agradecer a produção. Tá. Eu que agradeço você. Eu queria conversar um pouquinho, porque agora tudo se fala nesse momento sobre transgênero. Na novela veio maravilhosamente a Glória Pérez abordando um assunto que já tem bastante tempo, que há muitas famílias, muitas pessoas passando por isso e eles estão levando com uma leveza para pessoas poderem entender. E você foi o primeiro advogado que defendeu a mudança de sexo, né? Pois é, nós fizemos um trabalho no Fórum Central, tá? E que eu patrocinei e que foi de uma lisura, de um tratamento assim ímpar de Ministério Público, juiz de direito, vara de família. E assim, foi um trabalho em conjunto, né, com a família, com as famílias que a gente precisa estar sempre... É a parte mais sensível, né? Então a gente procurou fazer um trabalho centrado com técnicas, com médicos, psicólogos, né? Com todo o aparato que era necessário. E foi assim, em menos de um ano, nós conseguimos o primeiro. Quando foi? Isso começou o processo em 2016. 16? Em 2016 e terminou agora em maio de 2017. Que foi o caso? Que foi o caso da minha cliente, né? Que é a Larissa. E foi assim um trabalho que não dá para descrever como, né? Foi muito difícil? Como que é dentro da nossa legislação? Bom, olhando o transgênero, explica para a gente, para as pessoas que estão em casa dar uma entendida no assunto. Ok, o transgênero são... normalmente o gênero ele nasce num corpo que ele entende que não é o dele. Sim. Tá? Então ele se desenvolve durante a infância, vai seguindo e dependendo do processo que ele passa, né, às vezes você consegue, nesse caso em específico, a gente consegue
um tratamento muito mais eficaz para conseguir com que ele tenha uma vida normal, né? Porque o que se acontece nesse momento? No caso do masculino que se transforma em feminino ou vice-versa, ao contrário. Então, é muito difícil hoje, ainda a sociedade ainda tem uma certa resistência, né? Você sentiu essa dificuldade, Larissa? Conta pra gente um pouquinho. Então, eu falo que eu, como trans, é assim, diferente. Porque eu até hoje não sofri nenhum preconceito, nenhuma transfobia muito clara. Eu sofri, assim... Não sofri, mas eu senti um pouco de dificuldade. Por exemplo, na época eu estava na escola, né? Então, foi muito difícil eu poder usar o banheiro feminino, por exemplo. A escola não queria que eu usasse o banheiro feminino e me colocaram num banheiro, por exemplo, de deficiente no subsolo da escola. Ou se... Desde isso com que idade, Larissa? Com 16 para 17. Eu sempre me identifiquei como gay e aí eu fui para psicólogo com uma depressão que não entendi o porquê. E aí nós descobrimos que era um caso de transgênero. E aí eu fui seguindo assim os tratamentos, fui para uma outra psicóloga especializada nisso. E a infância? Como foi sua infância? A infância, eu sempre fui, tipo assim, quem é gay sabe, criança bem afeminada, assim. Então, os meninos me excluíam, então eu ia, ficava com as meninas. Gostava mais de coisas de menina, então boneca, tudo mais. Mas, assim, eu sempre tive a percepção, desde criança, de que eu não era um menino que gostava de menino. Eu me sentia uma menina, eu sentia que fazia parte do grupo das meninas sendo uma menina que gostava de menino. Então, na minha cabeça, era muito confuso, porque eu me sentia uma coisa, a sociedade falava que eu era outra, me obrigavam a fazer outra coisa. Então, foi assim. Isso é muito difícil, né? É complicado. Você teve apoio dos pais? Tive da minha mãe, do meu pai, da minha avó, todo mundo. Assim. Com quantos aninhos você acha que você percebeu essa diferença para você conseguir entender? Assim, o que eu sentia com 10. 10 anos. Depois, com 13, eu falei, ok, existe gay na sociedade, então vou me assumir gay. E depois, com 15, 16, foi quando começaram a falar sobre transgêneros, os doutores. E aí foi quando eu descobri e me entendi como trans, não como só um homem gay. E é diferente? É. A sensação é o quê? É um corpo... Você está num corpo errado. É a sensação que você está num corpo errado. Você se olha no espelho e você fala assim, gente, o que é isso aqui em mim? Você sabe? não se enxerga. Você não se enxerga e te dá aflição, te dá agonia, te dá uma vontade assim de sumir, porque você não se identifica, sabe? Você fala, gente, isso daqui não sou eu, sabe? Eu preciso ser outra coisa. E que comigo eu dei muita sorte, que eu descobri muito cedo, tive apoio muito cedo, mas que com a grande maioria das trans não acontece. Você conhece muitos casos? Conheço. Deve ter grupos, né, hoje, tem. até de ajuda mesmo para conversar, né? Até mesmo no HC tem um grupo enorme, assim, de trans que vão lá e conversam sobre. É um sofrimento. É. Que você tem que ter um apoio, né, doutor? É muito sensível, né? Porque a sociedade ainda é muito machista ainda, né? Então nós temos ainda algumas dificuldades aí para enfrentar essas condições, essas situações. Mas eu vejo que assim esses espaços que são abertos trazem muita informação, né, para que as pessoas comecem na verdade, isso é a pura ignorância mesmo, né? As pessoas precisam entender mais o que se passa pelo ser humano, o que o ser humano está vivendo. É porque teve muitas mudanças, né, gente? Muito rápido. Décadas atrás, existia o gay, né? Assim, uma sociedade. Aí eu nem condeno muito a sociedade por não entender. Sim. É que parece que com o avanço, muito rápido, está tudo né? muito rápido. Quando eu era menininha, existia, claro, os casos gay. Depois começou a entrar as letras, né? Não, tem esse, depois tem A Larissa pode melhor Não é, Larissa? Me ajuda aí, porque foi com tanta o tempo mudança. veio, virou LGBTQ. LGBT, depois LGBS, LGBT, São agregando... as gays, lésbicas, transexuais, Transexuais. travestis, bissexuais e os queers. Queers? O que é queers? Meu pai. Que transcende se identificar como homem e mulher. Vai além disso. Ué? É uma questão complicada. Muita gente defende a teoria, muita gente não defende, mas transcende ser apenas um homem e uma mulher. Você se identifica como você quer, sem necessariamente... Eu acho que não tem opção de escolha de sexo, tanto Eu faz. vejo como mais uma coisa social do que ser gênero. É. Eu vejo que é uma coisa mais assim, eu quero me vestir
como eu quiser. Eu quero falar Isso que eu eles sou têm a como eu escolha, a opção de tanto namoro menina como menina, tanto faz. É. Não difere, quiser. né? Esse seria o bi, na verdade, é mais o jeito Mas de é isso que eu tô te ser. falando, o jeito de ser. Mas eles estão alegando que para eles, a opção deles é uma escolha simplesmente de... Não difere o sexo. É. Mas eu quero voltar no seu caso, para você, né? Porque depois a gente vai ficar muito confuso. Já estão confusos até, né, eu tô falando. Para nós é muito confuso Você, quando também. você decidiu agora entrar com esse processo de mudança, foi a mudança de nome? Foi a mudança de nome. Eu senti a necessidade muito grande porque, assim, desde que eu achava que eu era um menino gay, que no fundo eu sabia que não era só isso, eu deixava Você não o se meu achava cabelo... um menino gay, você achava que era uma menina. Eu tava muito andrógena na época. Eu deixava o meu cabelo crescer, eu usava maquiagem, só que eu usava roupa de menino. Então, Você pode falar o seu nome? Larissa, o De menino? Não. Não, tá. Vai entender, né? E aí, eu usava roupa de menino, deixava o cabelo crescer e tudo mais. Só que eu ainda parecia um pouco menino, tinha as feições de menino. Sim. Quando eu fui crescendo, eu fui aprendendo a disfarçar mais e mais essas feições até eu começar a tomar hormônio. Com quantos anos? Com 16. 16 que você começou a tomar Isso. hormônio. Que assim, modulam todo o seu corpo de um jeito diferente. Então, a gordura é distribuída diferente, a face muda, o hormônio muda A o seu voz? corpo completamente. A voz não. A voz do trans feminino para masculino muda, por causa da testosterona. Do masculino para feminino, não. Mas tem uma voz bonita. Minha voz sempre... Deu sorte, hein? Pois é. Veio na Pois mesma. é. Desde criança, então, parecia muito que eu era uma menina, sabe? Gente confundia. E aí, conforme eu fui ficando mais feminina, eu fui sentindo mais a necessidade de ter o meu nome, assim, de apresentar, sabe? Porque era muito complicado. Vou entrar num lugar, precisa do Documento. RG, É. aí eu mostro, tá lá um nome masculino, que eu não me identifico com aquele nome, e a pessoa também causa todo aquele constrangimento. Chama uma pessoa, chama outra pra ver se o RG é falso ou não, e me olha, me encara, sabe? Era um constrangimento muito grande pra mim. Então, eu precisava mudar de nome, assim, de começo. É uma vitória, né? É uma vitória. Foi difícil esse processo para mudança de nome? Não, Não mudança de nome, né? Mudança de nome de sexo, né? é um processo que assim depende mais da família, né? E propriamente dito dos médicos para que eles possam informar ao judiciário, né? Porque o judiciário o juiz ele não é capaz de interpretar ali, né? Então ele pega um documento e ele olha. Então o que acontece? Ele recebe aquele documento. Então é mais família. Então tem que ter a participação da família, a participação né, de um modo geral De um e acompanhamento. até chegar no judiciário, porque quando chega ao judiciário, o Ministério Público, inclusive, que é o fiscal da lei nesse momento, é ele, no caso do menor, é ele que vai opinar, né, ao juiz. Então, E quando muda passa a ser mais fácil? depende. Depende, o processo é o mesmo, doutor? Depende do processo. Por quê? Às vezes, por exemplo, já tem filhos. Aí você tem que trocar a documentação. Já tem todo um outro... Então, assim, inicialmente, no caso dela, foi muito mais fácil, porque ainda é menor, ainda não tinha assim, a vida civil ainda não estava totalmente formada. Então, isso facilita muito o trabalho, né? Mas tem dificuldades, até por questões de herança, até por questões de filhos adotivos. Então, assim, ainda tem muita discussão. Ainda vai rolar uma luta. Muita discussão ainda tem muitos detalhes ainda a ser percorridos aí pelo judiciário. Mas eu acredito que já estão bem sintonizados, já estão bem abertos e sintonizados com o que está acontecendo com a sociedade. Isso é muito importante. Quero até agradecer a todos do judiciário do Estado de São Paulo, que foi assim um belíssimo trabalho, tanto os peritos, como os juízes, como o Ministério Público, é um grupo mesmo, né? Psicólogos, assim, de uma capacidade imensa de trabalho, assim, com muita lisura. Perfeito. Larissa, você vê o personagem, você está seguindo a novela? Você tem acompanhado o personagem? Eu assisti a cena só que mostrava ela, no caso ele agora. E... Você acha que está indo ao pé da letra, está indo direitinho? Tá, representa... Ela está bem, né? Ela está muito boa na novela. Eu achei, assim, na minha opinião, que forçou um pouco demais para o povo brasileiro fazer um homem trans gay.
Porque as pessoas têm dificuldade de entender o que é gay, as pessoas têm dificuldade de entender o que é trans, e aí vai e coloca uma mulher que quer virar homem, que precisa virar homem e que gosta de homem. Pois é, e aí? Eu acho que forçou um pouco, mas assim, ao mesmo tempo é bom, sabe? Tipo, existe. Deu um choque em todo mundo, tá todo mundo meio em crise. né? Exato. É um choque, mas assim, existe, sabe? Tá ali, acontece, não é porque no seu mundo não acontece que não tá acontecendo no resto, sabe? Eu acho que é uma causa muito importante de ser mostrada, principalmente nos últimos tempos, onde muitos gêneros estão surgindo, onde as pessoas estão se Você sentindo acha que tem mais ainda? Tem. Larissa do céu, menina, daqui a pouco a gente tá perdida, hein? Eu acho que a gente tem um grande problema de querer padronizar as coisas. Pois é, podia simplificar também, né? Seria Exato. muito mais fácil para todos, né? Eu acho que a gente tem um Senhora. problema de querer padronizar coisas que não precisavam, sabe? Desde o passado, quando a gente determinou isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, acabou. Porque aí você começa todo aquele processo, você é excluído da sociedade porque você gosta de coisa de menino e você é um menino, sabe? Então você vai crescendo sendo excluído quando você não é o hétero padrão, branco, normal ali, que todo mundo está acostumado. Então acho que é uma coisa assim muito boa a ser discutida e tem que ser discutida, mas também com cautela, por causa da ignorância das pessoas. Você sofreu muito preconceito? Não. Assim, eu sofri um pouco de preconceito no colégio. Foi o que eu disse. Colégio. Colégio sempre rola bullying, né? É, Bullying mas- mudou de nome, agora tem esse nome de bullying, mas não existe a vida inteira, Pois né? é, o meu problema com o colégio que não foi nem dos alunos, foi da diretoria. Diretoria? A diretoria quis assim me repetir de ano porque eu estava exigindo os meus direitos, sabendo que obviamente ia sair do colégio fazer uma reclassificação. Eles me expulsaram do colégio assim, basicamente, porque eu estava exigindo os meus direitos de nome social, falaram que eu estava tentando usar como que é? Quando não é seu nome verdadeiro? Falsidade Falsidade ideológica. ideológica, isso. ideológica, Falaram né? que eu estava tentando isso, que eu queria usar banheiro feminino. Uma vez me disseram que eu não podia usar o banheiro feminino porque se acontecesse alguma coisa com alguma criança, a culpa ia ser minha. Então, assim, gente, eu não sou uma estupradora, eu sou uma trans, sabe? Eu acho que, assim, o meu nível e estilo de vida é muito diferente de muitas trans. Eu não precisei me prostituir. A minha mãe e a minha família, elas me dão total apoio para eu poder continuar sendo quem eu sou. Então, eu tenho estudo, eu faço faculdade. Tem uma vida. Eu tenho uma vida, entendeu? Eu não precisei ir pra rua, ficar na esquina, para ter, assim, um mínimo, sabe? E aí, estereotipar as trans e as travestis, sabe? E você hoje, gata, o que te falta? Tá linda, conseguiu o nome, chama Larissa. Larissa o quê, Larissa? Larissa Sanches, de Quirmandian. Ah, Determandia, meu amor. Tenta botar um nome chiquérrimo Né? agora, né? Se é pra arrasar mesmo. É pra fechar, né, Larissa? Né? O que falta pra mim agora é só a cirurgia. A cirurgia é uma coisa que eu necessito, porque é o que eu digo, eu não Essa passo... cirurgia modernizou? Modernizou. E no Brasil é uma das melhores. É das melhores. É das melhores. O SUS é Que uma olha, das... que eu acompanho desde a primeira cirurgia, quando eu era adolescente no Rio de Janeiro, e vários tiveram problema, Pois hein? é. Vários. Mas Então, assim, eu não sei modernizou hoje. muito e, por incrível que pareça, o SUS é um dos melhores para fazer. Ai, que bom. Os médicos, por exemplo, no HC, preferem que você faça pelo SUS do que particular, porque o cuidado é maior. Então... E a equipe assim, os técnicos são pessoas assim de extrema cautela, de cuidado. Assim, a lista de espera é muito grande ainda, né? A gente tem esse Sério? problema, Sim. nós temos aí em média 3 anos. 3 anos de 4 espera? 5 Então tem muita anos. gente, Larissa. Tem muita Tem gente. muita gente. Quem pode fazer pelo particular, faz, porque assim, você Só fecha uma, no mês uma seguinte, dúvida, faz. uma pergunta. Primeiro, quero te convidar para a gente voltar num outro assunto, num outro programa, para a gente debater isso, sobre cirurgias, como que vive a vida, qual a diferença, para as pessoas Claro, começarem a entender. Quero te convidar. E para você hoje, a cirurgia, eu quero saber assim, você acha que com a cirurgia acabou, é a felicidade? Hoje sim. você é uma mulher Sim, feliz? Hoje eu sei que quando eu fizer a cirurgia, eu vou ser uma mulher completa. Eu tô 99% do que eu quero. Que bom. Porque, assim, é o que eu te disse. Eu não sofro preconceito do lado externo. Mas quando eu quero me relacionar, é complicadíssimo, sabe? Homens não estão preparados para mulheres trans. E, assim, ou você é fetichizada, então eles fetiche, querem sim. no escuro e que depois ninguém nunca mais saiba, ou eles não querem. Nós vamos debater isso depois. Está convidada. Larissa, você pode Muito deixar obrigada. suas redes sociais? Quer deixar? Posso sim. O meu Facebook é Larissa Sanches, é uma de cabelo rosa que vai aparecer. E acho que é isso só que eu tenho. No assim. Insta? Instagram. Ai, gente, não é apologia à droga, até que é meu sobrenome. É LSD Lari. Mas é Larissa Sanches de Quirmandian, tá? Prometo. LSD Lari. Obrigada, doutor. Eu Obrigada. agradeço Você pode pelo deixar convite. também algum contato? Claro. Meu telefone é o 3259-9241 do meu escritório.
Estamos abertos aí, vara de família, civil, trabalhista, criminal. Então, eu agradeço pelo convite, Obrigada agradeço por mesmo. estar aqui, participar do seu programa. Eu que te agradeço. Estaremos aí à disposição. E que bom, parabéns, Agradeço, viu? muito Parabéns obrigado. a você pelo belíssimo trabalho e a nossa lei, né? Os nossos governos Não, nós estamos, a vida para graças resolver, né? a Deus, nós estamos aí, né? A gente não pode Obrigada. reclamar, né? Tem em algum momento a lei está funcionando. Funcionou mesmo. Mesmo. Larissa, gata, arrasou. Obrigada. E ó, Agradeço. hashtag tô de olho nesse vestidinho seu, hein? Obrigada. Adoro. Fica à vontade aí. Tchau, Edu tchau. Scafon, tudo bom, querido? Bom te ter aqui. E aí, querido? Pois é, hoje eu trouxe pra gente, né, a reflexão sobre aqueles lugares que algumas pessoas costumam ir e sentem-se mal por algum motivo. Você falou dessa capela aqui, diz que é uma loucura, né? Pois é, trouxe imagens dela pra gente conversar daqui a pouquinho e mostrá-las pro pessoal, mas é um lugar que é como se fosse uma cripta, né, praticamente, porque ela é toda composta de ossos. Então, muitas pessoas, quando vão nessa capela, acabam se sentindo mal, né? Ou às vezes a pressão, né? Tem alguma alteração. Onde fica essa capela? Fica em Portugal, na região de Évora. E o mais incrível é que não é a única. Em Portugal existem outras, né? E na Europa também existem outras capelas que são compostas de ossos, né? E é engraçado que muitas pessoas assim se sentem atraídas para ir, curiosas, né? E tudo mais, mas há aqueles que se sentem mal quando entram nela, né? Como também tem gente que se sente mal, às vezes, em elevador, né? Em lugares altos, né? Em cemitério. E daí, na verdade, por que a gente pode se sentir mal num lugar desses? Ou porque, de repente, a gente tem uma sensibilidade muito grande, Apurada, muito forte, né, apurada, daí a gente sente uma densidade nos ambientes, né, e essa densidade energética acaba influenciando de algum modo o nosso corpo físico, por isso alguns sentem tontura, influencia o psicológico também, né, você sabe que a mente, né, mexe Colabora, em tudo, né? colabora, né, então alguns ou porque são muito sensíveis, outros também, para quem acredita em vidas passadas, porque de repente teve algum trauma ligado àquilo, né, ou morreu de repente afogado, morreu que despencou de um lugar alto, né, ou morreu no elevador, por que não? E daí essas pessoas têm como se fosse uma resistência, um trauma com esses lugares que não pode chegar nem perto, né? Então existem diversos lugares que algumas pessoas passam mal literalmente, essa capela é um deles. Já, já, então, nós vamos conhecer, o Edu trouxe imagens pra gente da Capela dos Ossos, é isso? Isso, exatamente. Eu vou para um rápido intervalo comercial e eu volto já já com o Edu Scafon.